Alguém já parou para pensar em como um simples clique do mouse se transforma numa ação ali, na tela? Hoje, a gente vai cruzar a ponte que liga o pensamento humano ao universo dos computadores e, de quebra, desvendar como a programação funciona de verdade. Bom, nosso roteiro aqui é uma jornada completa, tá? Primeiro, a gente vai entender como já conversamos com as máquinas no dia a dia. Depois, vamos decifrar a linguagem secreta delas, construir a ponte que nos permite falar com elas, botar a mão na massa com um exemplo prático e, no final, dar aquela espiada no que o futuro da programação nos reserva. Vamos lá? Então, para começar, uma pequena reflexão. E se eu dissesse que, de certa forma, todo mundo aqui já é um pouco programador no dia a dia? Vamos pensar um pouco no dia de hoje. Desde a hora que a gente acorda, pega o celular, fica a pergunta no ar. Será que alguma instrução de programação já foi dada hoje? A resposta, olha, pode surpreender. A resposta é um grande e sonoro sim. Cada clique, cada toque na tela, cada tecla que a gente aperta, tudo isso, no fundo, é uma forma de instrução direta para a máquina. Pensa bem, clicar com o mouse, digitar alguma coisa, rolar uma página, cada uma dessas ações é um comando direto que o computador entende e obedece na hora. São instruções simples, sabe? Coisas pontuais que disparamos o tempo todo sem nem perceber. Só que essas instruções simples têm um limite, né? E se a tarefa for mais complexa? Imagina ter que analisar 2.000 vídeos todo santo dia só para somar as visualizações. Fazer isso na mão seria impossível. É exatamente nesse ponto que a nossa comunicação com o computador precisa dar um passo além. E para essa comunicação evoluir, o primeiro passo é entender a língua nativa das máquinas. E, pode acreditar, ela é bem diferente de qualquer idioma que a gente conheça. Essa língua é o famoso código binário. No nível mais básico de todos, um computador é só uma máquina com milhões de interruptores minúsculos. O 0 significa desligado e o 1 ligado. Absolutamente tudo que um computador faz, desde mostrar essa análise até mandar um foguete para o espaço, se resume a essa lógica super simples. Então, no final das contas, lá no fundo, para o processador do computador, qualquer comando complexo não passa de uma imensa sopa de zeros e uns. E aqui vem o choque de realidade. Toda essa sequência de números que parece indecifrável é o comando para fazer algo extremamente simples, escrever o nome Iberê na tela. Isso deixa muito claro que existe uma barreira de comunicação gigantesca entre nós e as máquinas. Mas, felizmente, a genialidade humana criou uma solução super elegante para esse problema. É aqui que entram em cena as linguagens de programação de alto nível. Elas funcionam exatamente como uma ponte, sabe? Um tradutor. Um intermediário que pega as nossas instruções, que são escritas de um jeito bem mais parecido com a nossa língua, e converte para aquela sopa de zeros e uns que a máquina entende. E olha só, este slide ilustra essa mágica perfeitamente. À esquerda, aquele código de máquina super confuso. À direita, o mesmo comando, mas escrito na linguagem Python. A diferença é gritante. É limpo, é legível e, o mais importante, é intuitivo. Dá para ler e sacar o que o comando print Iberê vai fazer. É isso que a gente chama de linguagem de alto nível. Ela está acima da linguagem da máquina porque usa palavras que a gente conhece, como o print ou if. E quem é que faz a tradução? É um programa especial chamado compilador. Ele pega nosso código legível e transforma na sequência de zeros e uns que o processador consegue executar. Ok, a teoria está entendida. Agora vamos ver como essa lógica toda funciona na prática com um exemplo bem simples. Vamos imaginar a lógica de um quiz bem simples. Primeiro, o programa precisa perguntar alguma coisa, usando um comando tipo input. Depois, ele tem que guardar a resposta em algum lugar, tipo uma caixinha na memória que a gente chama de variável. Aí, ele precisa checar se a resposta está certa ou errada, usando uma condição. E por último, ele tem que responder, mostrando o resultado na tela com o comando print. Viu só? É uma sequência lógica de passos. Mesmo com esses comandos em inglês, para muita gente, olhar para um código em texto ainda pode parecer meio intimidante, não é verdade? A boa notícia é que existe um jeito ainda mais visual de começar, a programação em blocos. Pensa nisso como se fosse um quebra-cabeça. Em vez de escrever, a gente arrasta e encaixa blocos que representam os comandos. A lógica por trás é exatamente a mesma de um programa de texto, mas sem ter que se preocupar em errar a digitação ou esquecer um ponto e vírgula. O tradutor, o compilador, se vira para transformar esses blocos na linguagem da máquina. Agora que a gente já entendeu os fundamentos, vamos dar um passo à frente e olhar para essa diversidade de linguagens que existe e para onde o futuro da programação está nos levando. Uma pergunta super comum é, se no final das contas, todas fazem a mesma coisa, virar zeros e uns,
Por que existem tantas linguagens diferentes? A resposta é simples. É como uma caixa de ferramentas. Cada ferramenta foi pensada para um tipo específico de trabalho. E essa tabela ilustra isso muito bem. Para construir sites, aplicações para web, linguagens como JavaScript e Java são as ferramentas ideais. Já no mundo da inteligência artificial, a grande estrela do momento é o Python. E para quem está começando, as linguagens em blocos são a porta de entrada perfeita. Afinal, ninguém usa um martelo para apertar um parafuso, né? A lógica é a mesma. E por falar em futuro, ele já chegou. Ferramentas de inteligência artificial tipo o GitHub Copilot estão mudando radicalmente o dia a dia de quem programa. O ponto central aqui é o seguinte: a inteligência artificial está virando uma espécie de assistente que cuida das tarefas mais repetitivas e padronizadas, como, por exemplo, criar uma função para validar um CPF. Isso libera a mente da pessoa que programa para focar no que realmente importa, a criatividade para resolver problemas complexos e o desenho da arquitetura geral dos sistemas. E essa citação resume perfeitamente para onde estamos indo. O foco deixa de ser nos detalhes de como cada pecinha funciona e passa a ser em como as grandes peças se encaixam para construir algo ainda maior. No fim das contas, programar é e sempre vai ser um ato de criação.